Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 11, versículo 3, o ponto 2. As duas testemunhas, Moisés e Elias, como uma interrogação. Bom, até agora eu estava sempre falando, o ponto mais importante das duas testemunhas é interpretar qual a mensagem delas, qual o alvo da mensagem. Então nós interpretamos que elas falam de Jesus para Israel. O alvo da mensagem delas é glorificar Jesus, converter Israel e livrá-los da aliança com o anticristo. O comentário no material didático diz: de todas as possibilidades de interpretação da identidade dessas duas testemunhas, tenho que confessar que me inclino a crer que sejam Elias e Moisés. E as evidências que me levaram a crer nisso são as seguintes. Primeiro, os sinais exibidos por elas. No versículo 6 de Apocalipse 11, diz que estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga. Ou seja, esses sinais exibidos por ela nos faz automaticamente lembrar de Elias e Moisés. Pode ser também que sejam dois homens levantados na época, nos dias da grande tribulação, pode ser também. Por isso eu vou depois colocar uma segunda possibilidade, ok? Mas terão outras evidências que me levaram a acreditar que as duas testemunhas seriam Moisés e Elias. Então veja, Moisés ele transformou toda a água do Egito em sangue, como está em Êxodo 7,19. Ou seja, o sinal das duas testemunhas lembra diretamente Moisés. Em Apocalipse 11, versículo 5 diz: se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Bom, Moisés, ele fez também fogo descer do céu, Está lá em Êxodo 9, 23. Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Mas esse símbolo, principalmente, ele liga diretamente a Elias, apesar de Moisés também ter feito esse sinal. Elias foi notório por fazer fogo descer do céu no confronto de 1 Reis 18 com os profetas de Baal. Então saiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão dos 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. As duas testemunhas farão milagres semelhantes. Então, os sinais que a Bíblia está colocando para essas duas testemunhas lembra esses dois homens. Ao mesmo tempo, também me faz pensar em dois homens literais e não uma simbologia, como alguns colocam, de ser, por exemplo, a igreja Israel, o que eu não acredito. Então, serão provavelmente dois homens. O comentário prossegue: tanto Moisés como Elias puniram os homens com fogo, e sobre as duas testemunhas é dito que fogo sairá das suas bocas. É outra semelhança considerável. Também foi dito que as duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Elias fez sinal semelhante quando ordenou que não chovesse sobre todo o reino de Israel. 1 Reis 17, versículo 1 nos diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive Yahvé, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, os sinais, mais uma vez, apontando para Moisés e Elias.
A segunda, que é uma questão, no meu entender, ainda mais forte, uma evidência ainda mais forte de que Moisés e Elias serão esses dois profetas. Por quê? Para mim, a aparição deles no Monte da Transfiguração só se justifica se elas forem as duas testemunhas. Porque se elas não são as duas testemunhas, bastava Moisés mostrar, bastava Deus mostrar uma visão aos apóstolos, e tanto a Jesus, né, de Moisés e Elias. Porém, o que apareceu lá não foi uma visão, já que eles dialogavam sobre um assunto específico com Jesus, então aqueles dois homens apareceram mesmo. Por que Deus os manteve vivos até aquele momento? Essa é a questão a responder nesse ponto. Em Lucas capítulo 9, versículo 30 e 31 diz: e eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam com ele da sua morte, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Então observe, o assunto que eles comentavam, qual era? Morte em Jerusalém. Interessante, algo que acontecerá com as duas testemunhas também. Aconteceu com Jesus e vai acontecer com as duas testemunhas. Então, se fosse uma visão, como alguns alegam, não faz sentido uma visão estar conversando com Jesus. Esse diálogo nos leva a entender que se tratava realmente de uma aparição real. Moisés, ele morreu próximo do ano 1400 a.C. Elias morreu próximo do ano 800 a.C. Qualquer um que você considerar é muito tempo para ele ser mantido em vida, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Se eles apareceram, se eles voltaram aqui na terra, eles têm que ser mantidos em vida. Eu defendo que os mortos não voltam a este mundo. Se nós formos argumentar como alguns que colocam, não, aquilo ali foi uma exceção que Deus abriu, você vai ouvir o que eu já ouvi alguns espíritas falando. Deus está abrindo exceções todos os dias nos terreiros aí do espiritismo kardecista, que ele diz que traz o espírito dessas pessoas de volta. Então o que apareceu ali não foi o espírito de Moisés e Elias. O que apareceram ali foi, de fato, Moisés e Elias. Eles estavam fisicamente ali. Deus os manteve com vida. Por quê? Só para eles aparecerem na transfiguração? Provavelmente não. Provavelmente Deus os manteve com vida também para esse ministério durante a grande tribulação. O comentário prossegue: Moisés e Elias apareceram com glória. A aparição de Elias no monte é algo muito natural, pois Elias não morreu. Ele foi levado ao céu por um redemoinho. Porém, a aparição de Moisés é problema para a doutrina cristã, que de um modo geral acredita que os mortos não voltam a este mundo. E como Moisés poderia ter voltado e conversado com Jesus? Essa explicação é longa e não depende só da Bíblia, mas de literaturas judaicas não inspiradas, mas que contam histórias verdadeiras. Para iniciar essa explicação, quero citar Romanos capítulo 5, versículo 14. Vejamos o que diz esse texto. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Bom, esse texto aqui, ele é um texto assim único para nós explicarmos o retorno de Moisés a este mundo. Moisés, se ele morreu, né, e Deus o ressuscitou, como eu acredito, depois ele o levou, como levou também Elias, e eles foram guardados em algum lugar, não sabemos se é no terceiro céu, não temos como responder isso, ok? Mas ele foi guardado com vida. Esse texto diz que a morte perdeu o seu reinado com Moisés,
Tá bom? Então, o material didático prossegue. O que significa a morte ter perdido... Desculpe, o que significa a morte ter reinado até Moisés? E naquele momento ela perdeu o seu reinado. A interpretação sugerida é que Moisés teria sido o primeiro homem a vencer a morte. Ou seja, o primeiro a morrer e ressuscitar. Vamos lembrar que Enoque, ele não viu a morte. Tá bom? Então ele foi levado, ele não experimentou a morte. Enoque, ele vai se tornar um símbolo da igreja arrebatada. Tá bom? Então ele não experimentou a morte. Se ele não experimentou a morte, ou seja, não ressuscitou, então Moisés teria sido o primeiro a ressuscitar. Prosseguindo no comentário, ele teria ressuscitado e assim acabou com o reinado da morte. Nenhum homem antes de Moisés morreu e ressuscitou. Enoque não chegou a morrer, por isso não venceu a morte. Ele simplesmente não passou por ela. Essa interpretação tem um paralelo na literatura judaica não inspirada. Um livro chamado Assunção de Moisés diz que Moisés morreu e ressuscitou. Esse livro conta até um confronto entre Satanás e o arcanjo Miguel, quando Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés, mas Miguel não deixou que isso acontecesse. Esse trecho do livro Assunção de Moisés aparece na Epístola de Judas, no versículo 9. Então, observe, é claro que o livro apócrifo ele não pode ser usado para basear uma doutrina, para fundamentar uma doutrina. A doutrina está fundamentada na aparição de Moisés e Elias, aparição real, em que eles dialogavam com Jesus sobre a morte dele que havia de se cumprir em Jerusalém, ok? E também o texto de Romanos 5,14 que diz que a morte perdeu o seu reinado com Moisés. Esses estão fundamentando. O livro apócrifo eu não estou usando para fundamentar. Agora, uma parte da história do livro apócrifo eu tenho que dizer que é inspirada por Deus. O livro não é inspirado por Deus, mas uma parte eu tenho que dizer que é inspirado por Deus. Por quê? Foi citado por Judas. Então aquele livro parece ser um livro que conta uma história normal. Mas Judas foi inspirado para relatar essa parte. Então o que Judas foi inspirado por Deus é verdadeiro. Judas, capítulo 1, versículo 9, diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bom, Judas está citando este livro apócrifo. Então, essa parte que Judas cita é realmente verdadeira. Então, ocorreu realmente uma disputa pelo corpo de Moisés. Então faz sentido acreditar que o restante da história também seja verdadeira, já que ela concorda com a aparição de Moisés e Elias na transfiguração e também com Romanos 5,14 que diz que a morte perdeu o seu reinado com Moisés. O comentário prossegue. Este versículo da Epístola de Judas foi extraído deste livro apócrifo, como eu disse, Assunção de Moisés. Estes livros não inspirados têm fatos históricos verdadeiros, e este trecho que Judas cita é verdadeiro, senão o autor bíblico com inspiração divina não citaria. Então, por exemplo, o livro dos Macabeus, a igreja evangélica não considera ele inspirado, mas a história já comprovou por outras fontes que realmente essa família existiu, é uma história verdadeira. Ser uma história verdadeira não significa que foi inspirada por Deus, ok? Mas aqui, o livro de Judas, quando ele faz uma citação de um livro apócrifo, essa parte do livro apócrifo é verdadeira, senão o autor bíblico não seria inspirado para citá-la. Prosseguindo no comentário. Apesar de ser um fato pouco comentado no meio evangélico, é provável
e até necessário para explicar sua aparição no Monte da Transfiguração que Moisés tenha ressuscitado, apesar do livro de Deuteronômio não mencionar essa história. Tá bom? O livro de Deuteronômio ele encerra dizendo que o próprio Deus sepultou Moisés. Bom, ele pode ter sepultado, assim como no Novo Testamento nós encontramos Lázaro sepultado e sendo ressuscitado. Mas também o autor de Deuteronômio, já que ninguém viu Moisés ser sepultado, ele supôs que o próprio Deus o tenha sepultado, já que ninguém ficava sem sepultamento, tá bom? Mas ele pode ter sido sepultado e logo depois Deus o ressuscitou. Bom, se Deus o ressuscitou, provavelmente ele nem chegou a ser sepultado. Ele morreu, Deus o ressuscitou e o levou ao céu. E o autor do Deuteronômio, ele colocou então o que seria o provável, né? Já que ninguém ficava sem sepultamento. Outra coisa a observar é que Moisés e Elias não podem ter aparecido com um corpo glorificado no Monte da Transfiguração, pois Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, e os homens só ganharam direito a este corpo após a ressurreição de Jesus. Então, olha, eu falei que é necessária nós acreditarmos na ressurreição de Moisés. Por quê? Se Moisés não ressuscitou, então eu tenho que mudar a doutrina que diz que Deus não permite que os mortos voltem a este mundo, porque Deus teria aberto ali uma exceção para Moisés. E se abrir uma exceção ali, vai ter hereges aí argumentando que Deus vai continuar abrindo exceções. Mas nós continuamos pregando que os mortos, eles não voltam a este mundo. Tá bom? Aquilo ali não foi uma exceção. Moisés e Elias estavam vivos mesmo. E no meu entender, qual a grande evidência de que não era simplesmente uma visão, como alguns colocam? Eles dialogavam com Jesus. E não faz sentido uma visão estar dialogando com Jesus. O comentário prossegue. Eles apareceram com o corpo que possuíam quando viviam na terra. Ou seja, você precisa de fé para acreditar que Deus mantém dois homens vivos por 800, 1.400 anos outros, e que ainda teriam se passado mais aí cerca de quase 2.000 anos para esses homens, vamos dizer, ainda estarem vivos e voltarem para cumprir essa missão aqui na Terra. Prosseguindo, no comentário diz, falavam da sua morte, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém, Lucas 9:31. O assunto tratado no Monte da Transfiguração também influenciou para que eu acreditasse na possibilidade da volta desses dois profetas. Eles falam da morte de Jesus que viria a acontecer em Jerusalém. Por que dois homens do passado aparecem a Jesus naquele momento para dialogar com ele sobre a sua morte? É uma pergunta que não tem resposta, mas que nos faz pensar o quanto esses homens são importantes para Deus, a ponto de descerem à terra durante o ministério do seu filho. Essa importância que nos faz pensar que eles poderiam voltar para realizar essa obra, que será importantíssima, pois a conversão de Israel e implantação do reino de Deus de forma física para ser visto por todos, hoje ele está implantado de forma espiritual e é visto apenas pelos cristãos com os olhos da fé. Como Jesus Cristo disse, né? O reino de Deus está entre vós. Né? Então, essa aparição deles é razão de muitas revelações nos livros dos profetas. Então, existe essa possibilidade que eu acredito, né, ser a mais aceitável. Não tem como nós garantirmos que seja Moisés e Elias, né? Não tem como nós dizermos ser impossível que seja Elias e Enoque. Né? Eu não acredito que seja Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Esse era o propósito dele. E as duas testemunhas verão a morte. O propósito de Enoque ser levado sem ver a morte é simbolizar o arrebatamento da igreja.
por isso que ele é o sétimo depois de Adão, tá ok? E a igreja é arrebatada na sétima era, na era de Laodiceia. Então Enoque ficou com essa simbologia. Ele simboliza os cristãos que estão vivos no dia do arrebatamento da igreja.